2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 9 e 10. Vou gravar um vídeo aqui para a igreja de Catalão. Olá, meus irmãos de Catalão, Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui na SEDAC agora de Uberlândia, amém? Corre lá no YouTube agora que nós vamos ministrar uma palavra e Deus vai falar com vocês em nome de Jesus. Pronto, vamos ler a Bíblia. 2 Samuel, capítulo de número 23. Deus tem uma palavra para você aqui hoje. Você pode dizer amém por isso? Como Deus, Ele é maravilhoso e a palavra dele se renova. O texto que nós vamos ler, me recordo de já ter ministrado ele algumas vezes, inclusive em uma reunião de voluntários da nossa igreja. Mas hoje o Senhor me trouxe o entendimento dessa palavra e eu quero compartilhar ela com vocês. 2 Samuel, capítulo de número 23, o versículo de número 9, nós vamos ler somente o 9 e o 10. Eu estou na versão Almeida, se você puder colocar, porque no 10 dessa versão tem a palavra que eu gostaria. Diz o seguinte: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Versículo 10 vai dizer o seguinte: quando esses homens fugiram, este, que nós estamos falando agora de Eleazar, se levantou. Tem alguém fugindo, mas tem alguém se levantando. Você precisa decidir hoje, analisando a sua vida, de qual time você está participando: dos que estão fugindo ou dos que estão se levantando. Eu estou lendo uma história de mais de milhares de anos atrás. Em toda a história da humanidade vão ter 2 grupos: alguém que foge e alguém que se levanta. O texto está dizendo: enquanto os homens de Israel, e não era, esqueci seu nome, Ariane, não era qualquer um, não, os meus amigos, porque os homens de Israel eram amigos de Eleazar. Enquanto os meus amigos estavam fugindo, eu estava levantando. E olha o que o texto vai dizer: ele levantou não sem propósito, ele levantou para ferir os filisteus. Eu estou de pé para ferir aquele que quer destruir e quer acabar com a nossa história. E ele fala assim, ó, olha o que o texto vai falar: até lhe cansar a mão, até lhe cansar a mão e ficar com a mão pegada na espada. E aquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou, olha aí, ó, o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Assente aí, eu quero compartilhar desse texto com vocês. Escute, queridos, essa história bíblica, eu gostaria de começar, André, a desenhar, a criar, sabe, Júnior, os pensamentos para eu entrar no cenário da história, esposa do Júnior, que a gente está lendo. Eu preciso, Marcos, sabe, Getúlio, entender o que está acontecendo aqui. E eu queria que vocês criassem comigo, Helder, não vai embora sem falar comigo não, tá bom? Eu queria que vocês criassem o cenário comigo, porque a Bíblia vai dizer, Ed, que uma batalha foi agora proposta. A Bíblia vai dizer que os filisteus, e vamos lembrar que os filisteus eram um dos piores inimigos de Israel. E a Bíblia fala que eles ajuntaram para uma guerra. Então vem comigo aqui. O texto está dizendo que tem um grupo de gente gritando e dizendo: vamos, vamos.
esse é o grupo dos filisteus, e a Bíblia vai dizer que Israel foi embora, os homens de Israel fugiram, mas este não, estes se levantaram, esse não, este ficou de pé. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai à batalha. Obviamente, se eu tenho alguém do meu lado, que eu, sabe, hoje em dia todo mundo fala assim, ó, tamo junto. Ô palavra que muitas vezes é somente uma frase ilusória, mas na hora do vamos ver mesmo, você percebe que você não tá, o camarada não tá junto nada, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que estão dispostos, mas não estão disponíveis, então não tem como falar que tá junto. Então, na hora que ele esperou daquelas pessoas que diziam, tamo junto, essa pessoa foi embora, saiu. E quem aqui nunca gerou uma expectativa sobre alguém, e na hora que mais precisou, essa pessoa foi embora? É isso que Eleazar está passando. Mas a Bíblia vai dizer que ele se manteve de pé. A Bíblia vai dizer que ele se dedicou tanto, vem comigo para esse texto, que a Bíblia vai falar que ele começou a lutar, ele começou a ferir os filisteus. E aí, por isso que eu quero que vocês pensem comigo, Carla, sobre esse texto. Então agora ele está com uma espada na sua mão, e ele começa a lutar, e não estou fazendo nenhum terrorismo aqui, mas essa luta, Juliana, é pegar a espada e matar alguém, porque essa é a Bíblia, a luta do Antigo Testamento, a luta era contra a carne. Então agora ele começa a lutar, e a guerrear contra um exército dos filisteus. E a Bíblia vai dizer, Lourdinha, que tanto de lutar, a mão dele cansou. Tem uma versão que vai dizer que a mão dele ficou com cãibra. Outros vão dizer que a mão dele ficou apegada, como a gente está dizendo aqui. Aí eu quero que você pense comigo. A Bíblia vai dizer que a mão cansou e ficou apegada na espada. Era como se ele tivesse querendo soltar e não soltava mais. Aí vamos pensar comigo aqui. Eu não sei se porque de tanto lutar, ele começou a sujar a mão de sangue, e o sangue agora secou entre pele, entre espada, e agora parece que não sai mais. Agora a espada, ela começa a ficar grudada e pegada na vida dele, na mão dele. Entenda, como eu disse, talvez um sangue ali acabou secando. Eu não sei se você já machucou, que às vezes o sangue quando seca, parece que ele gruda um pouquinho. Quem já está entendendo o que eu estou dizendo? Mas escuta, mas o que eu entendo aqui, queridos, e aí vamos lá, vamos pensar, essa espada reflete ele sobre, lembra ele sobre que ele está numa guerra. Quando eu leio aqui, e fiz questão de grifar aqui, ó, e ficar a mão pegada à espada, aí eu entendo, queridos, que existem guerras que grudam na nossa pele. Existem guerras que elas são tão intensas, que elas pregam, grudam na nossa pele. E se eu fosse trazer uma aplicação pessoal, sim, existem guerras que alguém passa, que está no campo do corpo, e aí o corpo reflete o sinal da guerra. Assim ou assim, a pastora Ayla não está aqui hoje, muito provável não vem à noite também, porque o médico pediu para que ela ficasse totalmente isolada de um campo de pessoas, porque está com a imunidade muito baixa, e aí desencadeou nela uma herpes, que eu não sei o segundo nome, ou uma dermatite. Mas a questão é que agora é uma batalha. E ontem a gente foi no oftalmologista, e o que o oftalmologista falou, eu só disse: não recebo, não recebo, não recebo, não recebo, não recebo, não recebo essa palavra. Mas a questão é que nesse caso da Ayla, a guerra, ela está impregnada no corpo. O olho esquerdo dela está acometido por esse problema, ao ponto que está numa dor muito intensa, envermelhado, todo inchado. Então existem guerras que refletem na nossa pele. Mas escuta, mas quando eu vou lendo o texto, mas eu sei também que tem guerras que elas afetam a nossa alma.
algumas guerras não deixam cicatrizes apenas no corpo, ela afeta também as nossas almas. Agora olhe para mim aqui, vamos um pouco mais além, porque existem guerras, quando eu vejo a história de Eleazar, existem guerras, algumas guerras, que não deixam apenas cicatrizes, mas elas moldam quem nós nos tornamos. Porque o texto está dizendo que esse homem, ele foi abandonado por todos. Mas aqui escute, quando eu olho para Eleazar, eu não estou vendo aqui um homem que é lembrado por ter vencido uma guerra rápido demais, mas eu estou aqui lendo a história de um homem que é lembrado por ter resistido quando ninguém ficou. E agora, aqui é um desafio para nós, porque ficar, José Rodrigues, hoje é muito difícil para muita gente. Porque olha aqui, irmão, vamos pensar aqui, Flavinho, se está todo mundo indo embora, a tendência também é de ir embora. Mas Eleazar, ele é lembrado, porque quando todo mundo foi embora, ele decidiu ficar. É de gente assim que eu estou falando, e é de gente assim que Deus vai preparar aqui hoje nesse culto. Pode alguém desistir, mas você vai ser aquele que vai ficar de pé. Quando eu olho a história de Eleazar, eu não consigo ver aqui na lembrança a ideia de Eleazar ter tido uma vitória rápida. Não, deu tudo certinho. Não. Mas a ideia é dele ser lembrado porque ele resistiu quando ninguém decidiu ficar. Olha que diferença. E quem fica, marca a história. Vou te falar, olha aqui para mim. Quem fica, marca a história. Eu me lembro quando meu pai faleceu no dia 23 de novembro de 1993, eu ainda uma criança ali, pré-adolescente, e aí eu me lembro que a turma da escola foram lá no velório, naquela ocasião, hoje não acontece muito isso, o velório foi feito na minha casa, e aí eu me lembro que quando deu uma certa hora, que os meninos saíram mais cedo da escola, todo mundo foi lá para minha casa, então todo mundo foi lá me abraçar, me dar as condolências pela perca do meu pai, mas aí daqui a pouco, foi dando 10h30, 11 horas, e as pessoas foram indo embora. E aí a questão é, queridos, a questão que daqui a pouco, eu me lembro que algumas pessoas, os mais antigos são muito bons para isso. Os mais antigos, eles têm uma consciência um pouco maior de algumas coisas. Os mais antigos, uma geração mais antiga, eles têm mais capacidade de persistência. Então alguns ficaram, mas ali me chamou a atenção, porque um amigo meu, chamado Otoniel, ele não foi embora. E aí nessas horas, você sabe quando a gente perde um ente querido, às vezes você tem um amigo que perdeu uma pessoa querida, parece que não tem palavras, né? Porque a gente vai falar o quê? Chora. Se chorar, tá vendo? Ele sabe. Não chora. Como não vai chorar se eu perdi alguém querido? Mas a questão é que aquele amigo sentou perto de mim. Meu pai tinha feito um banquinho de madeira, e esse banquinho estava na área do fundo. A nossa casa era muito simples, e eu sentei naquele banquinho sem palavras, Rafael. E aí daqui a pouco o Toniel sentou, e foi todo mundo indo embora. Todo mundo foi embora, ficando só a família ali mais perto. Mas interessante, que o Otoniel decidiu ficar. Ele não tinha palavras para falar, mas ele sentou do meu lado, e ele não foi embora, enquanto o dia não amanheceu. Eu falei, gente, eu sabia, né, até porque a gente já conhecia ele também não era na época tanto assim de ser um conselheiro, era um amigo mais caladinho, mas ele estava ali dizendo assim, olha, eu não tenho palavras, mas a hora que você precisar, eu estou aqui do seu lado. Eu quero que em nome de Jesus, você não seja reconhecido pelo carro bom que você tem, pela casa boa, não, isso não tem problema algum, Deus vai te dar isso, vai continuar te abençoando dessa forma, mas eu quero que você seja reconhecido como Eleazar, a pessoa que quando todo mundo decidiu fugir, ele decidiu ficar. Deixa eu te falar, Deus não unge fugitivos, Deus unge aqueles que ficam. SEDAC, assim como qualquer igreja do Brasil, eu já passou pessoas por aqui que não ficaram, assim como qualquer igreja no Brasil. Mas aí eu fico pensando que algumas que foram embora, não era para ter ido, era para ter ficado.
E ontem eu comecei a ver uma das primeiras fotos aqui da igreja, relembrando de algumas coisas, olhando no meu celular. Aí eu vi algumas fotos da Kelly comigo ali, nos primeiros dias. A gente estava bem diferente, Kelly. E aí, escuta, e aí eu comecei a lembrar, só que eu também vi foto de outras pessoas lá, que também estavam junto com a Kelly, junto com a gente. Aí eu fiquei pensando, por que que essas pessoas não ficaram? Porque tem gente que decide fugir, mas sempre vai existir um Eleazar que vai decidir ficar. E aí escute, agora tem uma questão, pergunte o quê? É porque quem decide ficar, passa por algumas situações. E aí, irmão, em nome de Jesus, hoje, nós estamos lendo a história, que se você for ler a epígrafe desse texto bíblico, dessa perícope aqui, que é um grupo de versículos, ela vai falar assim, ó, os valentes de Davi. Então eu vou te compartilhar com vocês a história e hábitos e atitudes de alguém, o posicionamento de alguém que é considerado na Bíblia como valente. Então se ele é um valente, ele deixou rastros, ele deixou um modelo, ele deixou um estilo de vida. E eu e você precisamos aprender com esse Eleazar, porque se lá naquela época as pessoas já fugiam de batalha, hoje não vai ser diferente. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus deu uma vitória para quem não fugiu, Deus deu um livramento para quem permaneceu, Deus agiu com vitória para quem não desistiu. Olha para quem está do seu lado e fala, não desista, você vai permanecer. Escuta, algumas características, Carlas, para a vida de quem decide ficar. O campo, escuta, vamos pensar agora. Os amigos foram todos embora. Todo mundo foi embora. Só que agora, olha, preste atenção. A Bíblia vai dizer que enquanto os amigos foram embora, os filisteus ficaram. Então agora, o campo está cheio de filisteus e vazios de aliados. E quem na vida já não passou por isso? Você parece que vê um monte de gente perto, mas você vai procurar os aliados, foram embora. Você vai procurar alguém para te ajudar, foi embora. A guerra estava posta, a dor já existia, era real aqui. O medo era legítimo. Existia inimigos que estavam posicionados contra Eleazar, e Eleazar não tinha ninguém, mas mesmo assim ele decidiu ficar. E aí, escute, queridos. Eu quero que você comece a trazer essa aplicação pessoal para a sua vida. Porque existem momentos que você vai sim se sentir sozinho, como Eleazar se sentiu. Mas nesse momento que você estiver se sentindo sozinho, fica tranquilo. O Senhor está te posicionando para você ser um valente na história da sua família. Qual é a perspectiva, meu irmão? Quando você está em um lugar totalmente tomado por aqueles que se intitulam, por aqueles que é evidências que se tornaram seus adversários. Porque ele está agora num cenário em que só tem filisteus. O texto está dizendo, o povo foi embora, mas agora em um cenário em que só tem filisteus, escuta isso, ele olha para um lado, tem inimigo, ele olha para outro, tem inimigo, e quando ele vai procurar alguém para ser o aliado, ele vai perceber que os aliados ele não está achando. Ele vai perceber que os aliados foram embora. Mas isso aqui tem algo muito poderoso aqui. E aí eu quero convidar você para a gente vir para uma mentalidade, Marcos, para uma mentalidade, Luciano, diferente. Porque existem muitas pessoas aqui, Isaías, nessa questão ia falar, tá vendo? Aí ia começar a culpar quem foi embora. Escuta, essa guerra não é sobre você culpar quem foi embora. Escuta, essa batalha não é para você se posicionar como um derrotado, porque ninguém está do meu lado. Olha aqui, e quando eu estou falando sobre isso, vamos trazer a aplicação pessoal para os dias de hoje. Eu não estou falando sobre brigar com ninguém, mas tem hora na sua história, na sua vida profissional, no seu dia a dia lá, você vai ser o único honesto. Todo mundo está querendo burlar o sistema. Aí você fala, estou sozinho. Fica sozinho, mas fica com os princípios. Não quebre os princípios para você tentar vencer uma guerra. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Porque hoje,
Olha aqui, talvez, eu me lembro que estava aconselhando uma jovem aqui, ela fez uma viagem com um grupo da empresa, e aí essa pessoa tinha um namorado, e quando ela estava voltando, o pessoal falou, mas peraí, você namora 2 anos, você está namorando com uma pessoa há 2 anos, e você nunca teve uma relação sexual com essa pessoa? Não, porque a Bíblia vai dizer que o sexo que o Senhor agrada é aquele que está lá atrelado ao casamento. Mas aí agora, escuta, ela estava sozinha, ela começou a ser criticada, ela começou a ser abusada, ridicularizada, porque ela não estava fazendo isso. Escuta, mesmo que eu sou ridicularizado pelos homens, e mesmo que eu esteja só, eu vou continuar temendo a Deus. Você precisa continuar sendo fiel a Deus, você precisa continuar mantendo-se de pé. A guerra estava posta, sim, claro. A dor era real, sim, claro. O medo era legítimo, claro, porque não tem ninguém mais do meu lado. Mas Eleazar decidiu ficar. Eleazar é um indivíduo que decidiu ficar em um cenário onde tudo parece que estava oposto ao que ele queria. Escuta, nem sempre estar sozinho é sinal que você está errado. Na maioria das vezes, eu vou falar isso no decorrer dessa mensagem, talvez você está sozinho porque Deus está te preparando para esse momento. Mas vamos comigo aqui. Eu quero só pensar. Eu fiquei imaginando, e aí, cada um tem seu campo de imaginação. A mão dele ficou apegada à espada. Não há como saber, como eu disse agora há pouco, por que essa mão ficou grudada na espada? Será que foi porque o sangue está coagulando? Será por causa da pressão, a força que ele fez? Aí a cãibra não permitia ele abrir a mão para soltar a espada? Mas a verdade é que a Bíblia vai dizer que a mão dele ficou apegada. E aí eu prefiro acreditar em uma fusão de um guerreiro com a causa. Quem está comigo? Então Deus levantou Eleazar para aquele tempo. Deus levantou Eleazar para aquele momento, Rosana. Então agora ele decide ser um guerreiro, e a espada é a ferramenta. E aí agora Deus faz uma junção para que a ferramenta, e o guerreiro se torne um só. É onde o Senhor está dizendo, é porque você não tem como fugir do teu propósito. Você nasceu para um propósito, e Deus, quando olha para você, Ele vê você e o propósito. Ele não consegue ver você separado. E se por um acaso algumas coisas estavam fazendo você desistir e soltar a espada, hoje Deus está dizendo, eu vou fazer você segurar essa espada, porque eu te levantei para esse propósito, e você não vai fugir. Eu quando vejo aqui, por que ele não fugiu, por que essa espada está grudada, é porque eu penso aqui no guerreiro e na causa. A causa me fez, escuta, o que fez, sem que eu agora perceba ou viva sem essa espada. Por quê? Porque eu me tornei a própria causa dessa batalha. Eu sou o agente que Deus levantou para Israel não ser envergonhado nesta batalha. Escuta, queridos, não é Eliezer que está brigando. Se os filisteus ganha, é o nome do Senhor que está sendo ridicularizado, é o povo de Deus que está perdendo. Aí nessa batalha Eleazar se levanta. Por quê? Porque ele e a causa se tornou um só. É por isso que eu quero aplicar essa palavra para a sua vida hoje, para dizer que o Espírito Santo mora aí dentro de você. Então você e ele é um que está vivendo para viver um propósito. Mas vem comigo, eu quero só falar algo aqui desse texto. Eu olho para Eleazar, e a Bíblia vai dizer que agora a espada está grudada. É como se a espada pertencesse ao corpo de Eleazar agora. Eleazar não terminou a batalha como um homem apenas segurando uma espada. Ele terminou essa batalha como um homem que havia se tornado um com a espada. Agora olha aqui para mim. A ferramenta para vencer um exército, uma guerra naquela hora era o quê? Espada, sim ou sim? Espada. Então a ferramenta que ele tinha era a espada, e Deus deu uma ferramenta para ele. Agora ele pega e se torna um com a ferramenta que Deus deu para ele. Posso trazer a aplicação pessoal para hoje? Posso? Qual que é a ferramenta que eu tenho para vencer? A palavra. E eu e a palavra precisamos tornar um.
Quando eu olho para a palavra, ela reflete a minha vida. Quando eu olho para a minha vida, ela reflete a palavra. Alguém está recebendo isso? Sabe qual que é o problema hoje? É que você está querendo viver sem a espada que Deus te deu. Você está soltando a espada. Aí hoje Deus está dizendo para você, põe a espada na mão de novo e não larga. A espada que você tem hoje é a palavra. A palavra te dá garantia. Então quando alguém olha para a sua vida, tem que ver que você é reflexo da palavra. E quando alguém olha para a palavra, vai ver que a palavra tem tudo a ver com você. Eleazar se tornando um com a espada. Chegou um momento em que a gente não consegue definir o que é braço de Eleazar e o que é a espada que ele segura. A espada, e ele se tornou uma pessoa só, uma peça só. Escuta, nós não seremos lembrados por aquilo que empunhamos, mas por aquilo que nós difundimos. Escuta, você não vai ser lembrado, meu pai, isso aqui é muito forte. Eu postei hoje que não é sobre as nossas batalhas, não é sobre o seu conforto, mas é sobre as guerras que você decidiu lutar. Não é sobre uma espada na sua mão, é sobre o que esta guerra fez você se tornar. E aí eu e você precisamos entender, porque por algumas vezes a gente tem algumas decepções que são guerras. E aí tem hora que tem gente que solta a espada no momento mais difícil. Mas esse homem segurou a espada para dizer que a ferramenta que Deus me deu, eu não vou abrir mão dela. Alguém precisa olhar para você e ver que você usa uma ferramenta chamada a oração. Alguém olhar para você e falar assim, olha, essa pessoa é uma pessoa de oração. E é por causa da oração, que é a ferramenta que Deus te deu, que você vai vencer as batalhas. Sabe qual que é o problema? O problema é que na hora da pressão você está soltando a espada. E Deus te trouxe hoje aqui para falar assim, ó, não solte a espada, por mais que a pressão seja grande. Continua segurando a espada, que foi ela que eu coloquei na sua mão, e é através dela que eu vou garantir a sua vitória. E agora, escuta, Eleazar, ele vai se tornando um guerreiro aqui. E aí, preste atenção no que a gente aprende com esse homem. Não é sobre aquilo que de um tempo para cá você está carregando, mas é sobre quem você está se tornando nesse cenário de guerra que talvez Deus permitiu você passar. Quem você está se tornando? Talvez de algumas guerras você já fugiu. E agora eu preciso junto com você aprender com Eleazar, porque o texto vai dizer que os aliados fugiram. Aí eu olhei nesse campo aqui de guerra, de batalha. Vamos pensar sobre ele. Ele olha para um lado para tentar achar um aliado, alguém que ajudasse a incentivar ele, alguém que ajudasse a empurrar, e não tinha ninguém. Ele olha para trás, ele enxerga apenas poeira de quem já foi embora, de pessoas que decidiram correr. E agora, a maior batalha de Eleazar não é sobre a batalha que está do lado de fora. Porque pensa comigo, se está todo mundo correndo, ele tem uma batalha interna agora. Eu vou ou não vou? Eu fico ou vou embora? A maior batalha está do lado de dentro agora, porque ele fala, gente, está todo mundo indo embora. Será que é para eu ir também embora? Será? E aí essa batalha interna, Eleazar começa a carregar isso. Escuta, mas eu vejo Eleazar, e aqui tem algo muito poderoso. E aqui eu acredito que ele passa por situações em que eu e você também passa. Porque, olha aqui, visivelmente, humanamente falando, a melhor coisa era ir embora. Ué, vamos pensar, gente, é um exército, Débora, cheio de gente. E ele está sozinho, e todo mundo ficou embora, foi embora. Agora presta atenção, aí é aquela hora que a mente fala assim, ó, eu vou embora, mas os meus pés estão assim, ó, não, vou ficar. Não, eu quero largar. Não, mas os pés dizem assim, ó, não, fica. Não, a mente fala assim, ó, eu estou sozinho, mas as pernas não respondem à mente. Quantas vezes, olha aqui para mim, quantas vezes aqui você falou assim, rapaz, a melhor coisa que eu tenho para fazer agora é largar esse casamento. Aí você não largou. Aí eu vou sair dessa igreja. Não saiu. Eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo. Mas está aqui, ó. É o que está acontecendo com Eleazar. Isso acontece com a gente. É quando a mente fala, eu vou embora, mas as pernas estão dizendo, vai ficar.
é quando a mente fala assim, eu vou embora, mas os braços estão dizendo, não, vai ficar, porque o Pai nos preparou para esse momento. Deus nos preparou para essa hora. É quando tudo conspira para dizer, escuta, vamos embora. Eleazar, parece que a mente está até dizendo, vamos embora, mas escuta, alguém está dizendo, não, fique, não é para ir embora. Era Eleazar, é como se ele estivesse dizendo, eu não consigo fugir, eu não consigo viver longe dessa batalha, eu não consigo viver longe deste propósito. E aqui, algumas vezes já disse, Douglas, alguém já falou, pastor, o senhor já pensou em largar, desistir da igreja? Eu falei, todo mês, irmão, uma loucura. Irmão, se pensar no tal de crente, é uma doideira. E cada vez você passa as frustrações. Mas escuta, aí esse pensamento vem, parece que é mais confortável Isaías ir embora. Parece que é mais confortável ele largar tudo. Parece que é mais confortável, sabe, Igor, deixar tudo e ir embora. Mas escuta, o Senhor permitiu você ficar. Tem hora que parece que a mente fala assim, você quer saber, eu vou desistir dessas coisas. Quem aqui, meu irmão, já não pensou numa vez de ficar só trancado dentro do quarto? Você quer saber, eu não vou mexer com mais ninguém. Alguém assim nessa história? Só eu. Mas sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo, que é a ferramenta de Deus aí dentro de você, disse, fica. Você não vai desistir, você não vai parar. Quantas vezes o pecado bateu na sua porta e você falou, você quer saber? Eu vou fazer como a maioria está fazendo. Aí Deus te deu força, você não fez, você não cedeu, você não desistiu. A hora que você olhou para aquela pessoa que você mais confiou, e é a pessoa que está mais te dando trabalho, você fala assim, ó, eu quero ir embora. Mas parece que quanto mais eu quero, mais eu consigo, mas eu fico quieto. Quanto mais eu quero largar, parece que mais eu... Escuta, é Deus falando com você, eu te segurei para essa batalha, te esperei para esse momento, porque o teu propósito vai falar mais alto do que o momento que você está passando. Alguém está entendendo o que Deus está falando? A guerra mais madura, preste atenção nisso, a guerra mais madura, ou porque eu não posso dizer que é a guerra mais santa, e aqui tem algo muito poderoso, porque essa guerra desse Eleazar, e aí sim, eu entendo, Carla, quando alguém está verdadeiramente vivendo um propósito dado por Deus. Porque a guerra mais madura que eu e você podemos viver, a guerra mais santa, é aquela que você não escolheu, mas você também não recusou. Posso te falar? Não escolhi ser pastor de igreja. Nunca pedi para ser pastor de igreja. Dessa trajetória de construção ministerial, eu vi muitos obreiros brigando, falando, põe meu nome, me consagra, por favor, me leva, coloca meu nome lá. Eu, como era pastor, alguns falavam, pastor, eu quero ser consagrado a diácono, a presbítero, a pastor. Não, escuta, eu nunca pedi, nunca pedi. Mas escuta, a guerra mais madura que você tem, que você pode viver, é aquela que você não escolheu, mas você também não recusou passar por ela. Alguém está entendendo? Nunca pedi para ser pastor, mas o dia que Deus me chamou, eu falei, Senhor, eu não pedi para ser, mas eu também não vou fugir daquilo que o Senhor me chamou para ser. Talvez você está em um ambiente, em um cenário que você nem pediu para estar lá, mas é isso mesmo. Você não pediu, mas você também não recusou. Mas Deus, Ele honra aqueles que não recusam o chamado, que talvez não é confortável, mas se Deus chamou, Ele só está dando uma resposta. Eu não pedi para ser, mas eu também não vou recusar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quem está entendendo essa mensagem? Eleazar, ele não provocou o conflito dessa batalha, mas a hora que ela chegou, ele permaneceu no campo. E porque ele permaneceu, eu estou falando dele aqui hoje. E porque ele permaneceu, a história dele foi registrada no livro mais importante do mundo, que é a palavra de Deus. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Aí vamos lá? Só que tem um detalhe nesse texto. A Bíblia vai dizer que o povo foi embora. E aí, Carol, como eu vou lutar se o povo for embora? Mas escute, há momentos
que a ausência de todos na nossa vida, isso aqui é muito forte, porque existe ausência que tem propósito. Fala para alguém aí, existem ausências que tem propósito. Qual que é o propósito? Vem comigo, eu já vou encerrar. Alguém está entendendo essa mensagem? O que eu vou fazer quando todo mundo vai embora? Já teve dias, amigo, que eu falei: Senhor, mas por que eu não posso contar com fulano e ciclano? Já teve dias que eu estava extremamente cansado, exausto, e eu tinha que ir para Catalão, tinha que ir para Santa Juliana, eu não tinha ninguém para ir no meu lugar. E teve dias que eu liguei: fulano, não posso, pastor, puxei uma cutícula aqui da unha e está doendo, e eu não posso. Eu não posso, pastor, eu não posso. E aí, se eu não entender, se Eleazar perceber que a ausência de todo mundo era motivo para ele fracassar, eu não estava contando a história dele aqui hoje. Mas deixa eu te contar uma coisa: por muitas vezes eu percebi que a ausência de alguém que eu estava contando com ele era uma oportunidade que Deus queria me mostrar: meu filho, você é a resposta. Você é a resposta. Então deixa eu te falar, pare de pensar que porque todo mundo te abandonou, porque você está sozinho, a sua vida é um fracasso. Não, existem momentos em que a ausência de é a prova que você é a resposta de. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Todo mundo fugiu, aí agora Deus mostra para Eleazar: olha, no momento em que todo mundo foi embora, você precisa entender, o povo ir embora, o povo fugir, a ausência dos amigos, a ausência dos companheiros, não quer dizer que Deus desistiu ou que você tem que desistir da batalha. Chegou a hora de você posicionar, porque enquanto todo mundo fugiu, você permaneceu, é Deus dizendo: é porque agora eu te coloquei para você ser a resposta desse povo. Você é a resposta que Deus tem quando todo mundo está fugindo, quando todo mundo está desistindo, quando todo mundo está abrindo mão, quando todo mundo não está querendo mais. Você é a resposta que Deus tem. Você é o Eleazar que Deus tem. Olha, talvez hoje por causa da chuva da noite, por causa desse vento que aconteceu, por causa da energia que acabou várias vezes. Acabou na casa de alguém aqui? Acabou várias vezes. Tudo, alguém falou assim: não, mas hoje choveu demais, eu não vou não, porque hoje está frio demais. Alguém continuou firme aqui, faça sol ou faça chuva, eu estou aqui. Talvez você chamou alguém e falou: não vou hoje, você teve que vir sozinho. Mas quando você está sozinho, não é o sinal que Deus virou as costas para você, é porque até na ausência de homens, é um sinal que Deus está levantando você para ser resposta para a vida de alguém. E agora a batalha, ela revela que Deus prepara a gente. A batalha é um momento de preparação, porque a maturidade espiritual começa quando a batalha te escolhe. Eu queria que vocês entendessem isso. Tem batalha que escolheu você. Tem coisas que Deus escolheu você. Mas eu creio em nome de Jesus, que você talvez, não é porque você, não é porque o outro é ruim demais, não é porque alguém é traidor demais, e por isso que eu estou sozinho, não, entenda que esta batalha, Deus escolheu você, para preparar você. Deus vai te colocar em cenário que as coisas estão dando errada, porque através de você vai dar certo. Deus vai te colocar em ambiente de tristeza, porque através de você a alegria chega. Deus vai colocar você em ambientes de ódio, porque através de você o amor vai chegar. E se eu não entendo isso, eu vou começar a participar de uma geração de hoje, que eu quero só que as coisas boas aconteçam ao meu lado, eu só quero que tudo seja muito favorável, eu quero que só o meu desejo seja satisfeito, eu quero que só a minha vontade seja alimentada. Não, tem hora que vai sair tudo do contrário, mas Deus está dizendo: permaneça firme, porque eu te levantei para essa batalha. Você é o Eleazar da tua casa, da tua família, da tua história. E lembre-se, a tua mente vai te convidar para ir embora, mas o Espírito Santo vai te convencer para você ficar. A tua mente vai ver motivos para ir embora, mas o Espírito Santo vai convencer você para você ficar. Porque o Espírito Santo é a ferramenta que Deus tem para convencer você para viver o propósito que Ele tem para a história da sua vida. Meu Deus,
Alguém aqui decide ser o Eliasar dessa história? Sabe, eu fico pensando que Eliasar, e existem batalhas que eu sei que eu e você não pedimos para entrar nelas, sim ou sim? Sim ou sim, queridos? Mas você nasceu para elas. Você entende isso? Pastor, o senhor que não sabe, que marido que dá trabalho. Pronto, Deus te chamou para essa missão. Pastor, o senhor, a minha mulher, pastor, estou querendo conversar com o senhor, porque assim, eu tenho tudo para largar dela. Eu sei, a sua mente, você entende, a sua mente fala para você largar, mas você sabe lá no fundo, que o Espírito Santo está dizendo para você, não largue, não saia, não fuja, não interrompa, porque você é a resposta que eu tenho para a vida dessa pessoa. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Você está lá naquele olho do furacão, eu vou largar essa empresa, eu vou fechar tudo. Não saia, porque você é a resposta que Deus tem para essa empresa. Ah, pastor, mas escuta, não saia, porque você é a resposta que Deus tem. Pastor, mas está difícil. Deus está usando a batalha para forjar você, para você estar preparado para viver o propósito, e daqui a pouco ser chamado de valentes de Davi. Alguém está entendendo o que Deus está falando para você aqui hoje? Eu preciso ir para o encerramento. Quando eu olho essa história, e a gente começa a pensar que ser a resposta de Deus, ou Eliasar foi a resposta de Deus, você consegue olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim, ó, decida ser a resposta de Deus na vida de alguém. Não é que Eliasar não tem motivo para ir embora. Claro que ele tem. Vocês concordam comigo? Ele tem motivo para ir embora. Mas é o seguinte, quando você decide ficar, você amadurece. Porque eu e você precisamos entender que existem batalhas que não são motivos para eu fugir, mas existem batalhas que são coisas que Deus permite eu passar para eu me fortalecer. Porque para o lugar que Ele vai te levar, não dá para chegar fraco. Então entenda que os processos te fortalecem para você viver o teu propósito. Alguém está entendendo essa mensagem aqui em nome de Jesus? Sim, olhem para mim, você tem motivo para desistir. Você tem motivo para ir embora. Vai ter hora que as coisas não vão estar do seu jeito. Entenda isso, irmão. Vão ter horas que as pessoas vão te machucar. Vão ter horas que as pessoas que você mais esperava ter um apoio, elas vão te abandonar. Vão ter horas, momentos difíceis na sua vida, mas não desista. Essa semana passei por um episódio, sexta-feira, Leila do céu, desafiador. Eu estava com o pastor Tiago na quinta, falei, pastor Tiago, graças a Deus eu nunca mais tive cólica de rins, desde 2012. Eu nunca mais tive, já tive episódio por 3 vezes, Juliana. 3 vezes tive esse episódio, lá atrás de 2012. Mas graças a Deus hoje o meu rim produz pedra, mas ele mesmo já vai mandando embora. E eu já expeli várias pedras sem sentir dor. Falei na quinta, irmão, vim para o culto quinta. Madrugada de quinta para sexta, eu acordo 4 da manhã. E aí para quem já teve cólica de rim sabe, você começa a contorcer, você começa a passar, você vai no banheiro fazendo xixi, pensando que é só a bexiga que está cheia. Aí você vai fazendo de tudo, mais nada. Aí daqui a pouco eu percebi que estava estranho, que eu me dei uma sudorese, que eu falei, aí eu lembrei das outras episódios. Então eu comecei a ficar, a minha roupa ficar toda molhada, todo suado. E eu falei, meu Deus do céu. E aí daqui a pouco deitei no banheiro, sabe, para tentar uma posição. Deitei lá no closet, estiquei os braços, as pernas, nada. Voltei para a cama, falei, vai passar. E já, Jesus amado, tem misericórdia. E nada de passar, até que depois eu gritei, falei, não dá. Falei, Ayla, vamos correr para o hospital. Irmão, a dor foi tão intensa, eu falei, comecei a vomitar de dor. E aí, escuta, peguei uma toalha, irmão, não deu tempo nem de vestir uma camisa. Se vocês quiserem me disciplinar, cheguei no hospital sem camisa. Vocês têm noção da proporção da dor?
A bermudinha que eu estava, eu cheguei de chinelinho e bermuda, segurando a toalha aqui, e uma dor descomunal. Eu falei, meu pai. E aí sabe qual que é o problema? É que aí, numa hora, eu me deparei e falei, ei, Ernesto, espera aí. Você está sentindo essa dor como se ela nunca fosse passar. Esse que é o nosso problema. É que na hora da dor, a gente perde a percepção de entender, vai passar. E aí quando nós chegamos, que eu cheguei lá no hospital, que a Ayla pegou, tem uma cadeira de roda aqui, eu já logo deitei na cadeira de roda, e falei, eu não vou ficar gritando tanto aqui, para o povo não achar que eu estou fazendo graça, escândalo e tudo, porque hoje em dia, né, irmão, tem hospital que tem uns recepcionistas lá, que só a graça do pai. Mas eu peguei, coloquei a toalha na boca, e eu gritava, urrava de dor, mas daqui a pouco, eu lembrei, eu falei assim, ó, daqui a pouco, essa dor vai passar. Porque mais forte do que essa pedra é o propósito que Deus tem na minha vida. Mais importante do que essa pedra é a mensagem que eu tenho que pregar domingo na igreja. Mais intenso do que essa dor é o que o Senhor vai revelar para a vida das pessoas através de mim. Então eu comecei a falar, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar. A enfermeira demorou, e eu estava, daqui a pouco vai passar. Aí daqui a pouco, e olha, eu cheguei lá tipo 5:30 da manhã, mais ou menos. Então estava na troca de plantão, vocês sabem como é que é isso. Aí na troca de plantão, ninguém quer pegar o caso para não ter que esticar até mais tarde. Mas eu começava a declarar, vai passar, vai passar. Daqui a pouco, Carla, mais ânsias de vômito, tive que correr para o banheiro de tamanha dor. Mas na hora que estava naquela dor, a Ayla desesperada, eu falei, calma, vai passar, vai passar. Daqui a pouco, claro, entraram com a medicação, falou, nós vamos te dar um sossega-leão. Falei, não, só sossegar a dor, tá bom, deixa o leão vivo ainda. E aí passou a medicação, o que aconteceu? Depois de uns 15 minutos, passou. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que na hora da dor, a gente não acredita que ela vai passar. E aí daqui a pouco já passou, eu falei, ó, quero ir embora. Ela, não, você tem que fazer. Eu falei, quero ir embora. Aí ela falou, não, é porque a gente tirou sangue. Eu falei, eu vi, irmão, eu com 44 anos de idade, eu sempre tenho as veias muito boas para pegar, muito, dá para passar a mão assim, ó. Naquele dia nem veia tinha. Eu falei, mulher, mas não é possível, ao ponto dela, vou ter que pegar na sua mão. Eu falei, é dor sobre dor, com dor mais dor. Mas eu dizia, vai passar. Daqui a pouco, escuta, fizeram o exame, tiraram, colheram sangue. Falou, olha, você vai ter que esperar os exames. Eu falei, não vou, pode ir embora. Mas para você ir embora tem que fazer assinar um termo. Eu falei, me dá aí. Aí ela falou, escuta. Eu falei, não, porque esse hospital é lugar de doente. Eu já estou há meia hora declarando que eu já estou curado, eu já estou curado. Eu falei, chama o médico. E aí ele chamou o médico, já assumiu o plantão. Olha, eu estou analisando, a gente viu seus sinais vitais. Eu falei, rapaz, eu estou com a saúde de um coco. E aí sabe o que aconteceu? E aí eu falei para ele, olha, eu sei que você tem que esperar o resultado dos exames, mas vamos fazer o seguinte, eu vou embora, e os exames demoram 3 horas, eu não posso ficar aqui. A minha esposa também, ela não pode ficar, que ela está com um momento de imunidade muito baixa. Já tinha até falado, ela vai para casa, eu fico aqui. Ela falou, não, vamos esperar. Aí ele falou, Ernesto, então faz assim, eu vou te dar alta, e aí daqui a pouco você faz o exame. A gente pediu uma tomografia, mas o convênio não aceitou a tomo em caráter de urgência. Mas vai lá e pede, eu acho que é eletivo que fala, e aí você vai conseguir. Eu falava dentro de mim, não vou precisar, porque essas pedras sempre saíram, e não é hoje que elas vão ficar comigo. Sabe o que aconteceu? Ela falou, não, vai lá e marca. Aí ela falou, marca. Eu falei, vou marcar para não falar que sou teimoso. Aí ela falou assim, ó, o senhor quer fazer na hora do almoço ou à tarde? Eu falei, moça, vamos marcar para tarde, porque não vai precisar de fazer ela à tarde. O problema é na hora da dor você acreditar na vitória. A mente vai dizer, olha, Eleazar, foge, mas ele decidiu ficar. A mente vai dizer, Eleazar, foge. Mas olha aqui, queridos, olha, preste atenção. Eu sei que nós gostamos muito do milagre, eu sei que nós gostamos muito do extraordinário, mas olha aqui, ó, eu preciso que você entenda que a fé, muito mais do que ver o milagre, a fé é continuar lutando.
Aí eu escrevi algo aqui que eu não quero levar para casa. O maior milagre da fé nem sempre é vencer, mas é permanecer lutando quando ninguém mais está lutando. Você entendeu? Então escuta, por quê? Eu não estou vendo milagre, mas tem muita gente que já foi embora, mas eu continuo crendo. Isso é exercício da sua fé. Então entenda isso, que a fé, o maior milagre da fé nem sempre é vencer, mas é permanecer lutando quando ninguém mais luta. Fé é você estar diante de uma porta fechada e você continuar lutando até que ela se abra. A mulher marcou a tomografia, eu fui embora. Já comecei a ligar o pessoal, já tinha uns compromissos e tudo. Falei, tô firme, tô zerado, bora. Cheguei em casa, tomei um banho, fui para o primeiro compromisso, depois fui para o segundo compromisso, fui para o terceiro compromisso. Falei, olha, preciso ir no banheiro, que minha bexiga está cheia. E aí, meu irmão, falei, vou lá para minha vitória. Falei, o que eu estou declarando essa vitória desde cedo? E aí, a hora que eu fui no banheiro, graças a Deus, expeli a pedra, foi embora, não tem mais dor. Falei para ela, liga lá no laboratório e cancela a tomografia. Estou zerado. Alguém falou, você não quer cancelar suas agendas? Não. É irresponsabilidade, Ernesto? Não, é porque eu já estava me sentindo bem e eu já estava declarando um bem maior ainda. Agora escuta, talvez por causa dessa dor, você está querendo desistir de muita coisa. Mas aí Deus está dizendo o seguinte, não, é mesmo na dor, continua crendo. É o que Eleazar está sofrendo aqui, ó. A mente dele poderia dizer, vai embora, porque todo mundo também foi. Mas ele fica. A resistência que Eleazar tem é que levou ele para a vitória. Eleazar não é aclamado por uma vitória relâmpago, mas por sua resistência. E é sobre isso que nós estamos precisando. E eu quero convidar você para ficar de pé, porque eu quero orar com você. Agora olhe para mim. Não há humanidade na permanência de Eleazar. Porque se todo mundo foi embora, na ótica humana, é porque ele tinha que o quê? Ir embora também, sim ou sim. Mas então, querido, se você quer viver o sobrenatural, você tem que começar a entender o que Deus está falando com você. O que todo mundo está fazendo que você não pode fazer? Essa lição aqui, Fernando, me ensina muita coisa. O que a ausência de muitos está causando em você? Porque olha aqui, você imagina, aí vamos pensar, todo mundo indo embora, Patrícia, e olhando para o Eleazar. O que você acha que eles falaram para o Eleazar? Vamos, bora, não fica aí não fica aí não. Quantos de vocês, cuidado, porque todo fugitivo também tem uma mensagem. Cuidado, todo fugitivo tem uma mensagem. Cuidado, todo derrotado tem uma mensagem. Cuidado, todo frustrado tem uma mensagem. Não viva pela mensagem do frustrado. Tem gente que está assim, não sei não, você está fazendo esse curso aí, agora você está indo lá na igreja. Cuidado, todo frustrado tem uma mensagem. Eu fico imaginando, pastor, as pessoas, Samuel olhando para Eleazar falando assim, não fica aí não. Mas escuta, quem está mandando não ficar foi quem fugiu. E toma cuidado com quem está fugindo de batalha e está querendo ser conselheiro da sua história. Quem fugiu não tem capacidade de ser teu conselheiro. Quem abandonou não tem capacidade de te dar direção. Quem fraquejou, então escuta, eu estou com um problema no meu casamento, então não procura alguém que saiu, que traiu e divorciou. Não procura, porque alguém que já divorciou vai facilitar o seu divórcio. Mas procura alguém que está lutando para vencer o casamento todo dia. Escuta, alguém que você está lutando para ser honesto no teu trabalho. Não procure alguém que é desonesto. Procure alguém que está pagando o preço, mas está sendo fiel.
Porque fugitivo tem mensagem. Mas se alguém não ficou numa batalha, você não pode colocar ele numa cadeira de conselheiro. Você precisa tomar cuidado, porque tem muito fugitivo dando conselheiro de derrota para a sua vida. E agora olha aqui para mim, é muito mais fácil chegar em Eleazar e falar: bora cara, bora, não está ficando ninguém, você está louco. Você está louco, esse pastor Ernesto é doido, ele vai acabar com o seu ministério, com a sua história. Não fica aí não. Você está louco, vai abrir uma empresa em Uberlândia, para com isso. Você está louco, vai contratar aquela pessoa, não vai dar certo. Escuta, não deixe fugitivo e derrotado ser o teu conselheiro, mas deixe o Espírito Santo colocar uma espada sobre a tua mão, para dizer: pode ser que todo mundo fugiu, mas enquanto todo mundo fugiu, você vai permanecer de pé lutando nessa batalha. Talvez tenha horas que você vai avançar, mesmo que você esteja cansado. Escrevi uma frase aqui, para a gente compartilhar e levar ela para a nossa vida: o céu celebra com quem fica. O céu celebra com quem fica. Eu vou dizer de novo: o céu celebra com quem fica. Tem pessoas aqui, nesse culto aqui, que chegou em mim em algum momento e falou: pastor, eu vou desistir desse projeto aqui. Eu falei: não é hora de desistir não. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe o que aconteceu? Porque ela permaneceu. Está vendo o milagre de Deus acontecer na vida dela, porque o céu celebra com aquele que fica. Escuta, sim, nós vamos ter muito motivo para ir embora, mas o céu não celebra com os corredores. O céu celebra quem carrega uma aliança. E Deus está dizendo: não vai, porque eu não te dei opção de fuga. Você vai permanecer nessa batalha. Não dá para soltar. Não dá para soltar quando Deus colocou uma espada na tua mão. Não dá para soltar se Deus colocou uma espada na tua mão. Não dá para querer parar de cantar se essa foi a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Não dá para desistir de orar se essa foi a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Não dá para desistir de vencer na vida se o Senhor te chamou para isso. Agora escuta, eu sei que pela ausência de muitos, pela traição, pela fuga, pela decepção, muita gente quer soltar ou largar a espada. Mas Deus está dizendo para você: não larga, continua com a espada na mão, porque o céu vai celebrar a sua vitória com você. Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus? Eu quero encerrar essa mensagem. Escrevi muita coisa aqui hoje, mas eu quero encerrar ela com você. O texto vai dizer o seguinte: e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Quem fica vê o livramento. Pastor, eu estou passando uma luta. Então não desista do seu filho. Pastor, eu estou passando uma luta. Não desista da tua casa. Não desista do seu chamado. Não perca a esperança por causa do tempo. Não permita que o tempo faça você trilhar o caminho da desistência. O texto vai dizer que quem fica vive um milagre. Quem permanece alcança a misericórdia do Senhor. E aí outro dia, ou quem sabe à noite, eu vou falar sobre a maturidade de poder ajudar quem voltou. Porque um dia eu e você fizemos parte dos que voltaram. E a gente ficou feliz em ser recebido quando a gente voltou. E eu e você precisamos ter maturidade, que quando alguém fraquejou e fugiu, a gente lutou para ele ter condições de voltar. Você crê nisso em nome de Jesus? Permanece firme, porque na nossa história alguém não conseguiu, e eu vou continuar lutando para dar condições para alguém voltar. A porta vai ficar aberta, porque o filho pródigo vai voltar,
e quando Ele voltar nós vamos ter um anel, uma sandália, uma roupa, e nós vamos celebrar uma festa. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Por favor, eu quero orar com vocês aqui em nome de Jesus. Não dá para soltar essa espada. Fala isso para alguém que está do seu lado. Não dá para soltar a espada. Eu encerro aqui. O texto vai dizer, não sei se está aqui na tela, tá? Obrigado. O povo voltou. O povo voltou. Se fugir fosse um bom destino, não tinha motivos para voltar. Mas você precisa, Vinícius, permanecer para preparar o campo quando alguém voltar. Agora vamos lá, Carol. A Bíblia diz, filha, que Eleazar matou o exército dos filisteus. Então quando o povo voltou, o campo estava limpo. O campo estava limpo. Porque, Wellington, essa é a nossa missão. Tem pessoas que são mais fracos do que a gente e não vai conseguir vencer o que a gente está vencendo. Então Deus habilitou você para ir à frente, destruindo o que alguém que está atrás não consegue destruir. Então eu vou destruindo os inimigos aqui, porque quando alguém voltar, o que ele não conseguia vencer não vai existir mais. O que ele vai conseguir agora é usufruir do despojo da guerra. Permanece, porque alguém precisa voltar e você preparar o campo para alguém voltar. Alguém está entendendo essa mensagem? Eu quero orar com você, mas agora olhe para mim. Eu sei que humanamente falando a gente tem motivos para desistir, Gislene, de tudo, a gente tem motivos, seja empresarial, emocional, financeiro. Olha lá, a Ayla está em casa. O médico falou algumas coisas para ela ontem que não são agradáveis. Eu falei, não, essa primeira luta que nós passamos não vai ser a última. E a igreja, percebe? Toda vez que marca um trabalho de mulheres na igreja, a Ayla sofre uma crise no seu corpo. Mas nós vamos ficar firmes. Nós vamos pegar a espada na mão. Quarta-feira passada era um dia muito importante para mim. Eu tinha marcado 3 treinamentos. Um de manhã para uma turma, outra tarde para outra e à noite para outra. De manhã cedo, bem cedinho, eu recebo uma ligação muito ruim. E aí eu fico pensando como que tem a capacidade do ser humano, a capacidade da pessoa maquinar o mal contra o outro, simplesmente por maquinar o mal, para tentar justificar, porque quem foge quer justificar que está fugindo. E aí eu falei, tá tudo certo, vou ter o melhor dia da história da minha vida. Ministrei um treinamento de manhã que foi incrível, à tarde poderoso, finalizamos, acho que quase, saí lá do evento, era quase meia-noite, com a convicção, o Senhor é bom e é fiel, eu não vou desistir, eu não vou largar minha espada por causa dos fugitivos. Estou dizendo que é simples? Não. Mas eu sei que tem hora que a sua mente falou, vou sair, mas as pernas estavam firmes. Tem hora que você falou, vou desistir, não conseguiu, a perna não vai. Não, eu vou ligar para o pastor, vou dizer, não, agora eu largo esse cargo, eu vou entregar essa função, eu não vou ser mais voluntário. Aí você não conseguiu ligar, tinha o telefone, sabia o número, mas não conseguiu ligar. Era Deus dizendo, não vai, porque a partir de agora, você e a espada é um só, você e o teu propósito são o mesmo. Só aqueles que entendem que não pode largar a espada, começa a glorificar.
Filho de Deus, quem me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remova minha pedra, me chama pelo nome e muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus está falando com você. Você não vai ser reconhecido pelos confortos que você teve, mas pelas guerras que você não desistiu delas. Olha para quem está do seu lado aí, por mais que é só um irmão ou outro, mas fala: eu não vou desistir de abençoar a tua vida, eu não vou desistir. Eu quero chamar você aqui à frente, você que sabe que não pode largar essa espada, você que sabe que tem motivos para largar a espada, mas não pode, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Ah, pastor, eu larguei a espada. Não largou, você está aqui hoje. Você que entende que você precisa ser mais firme no teu propósito, você que está tendo conselho dos fugitivos, vem aqui, eu quero orar com você. Você que a tua mente está dizendo para você: para, desista, não vale a pena, vem aqui. Você que está no campus online, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cadê o pessoal da câmera do campus online? Jennifer, vem aqui, filma aqui, em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos orar por você. Pega essa imagem aqui, pega aqui, por favor, no YouTube aqui, em nome de Jesus. Você que está aqui, ó, escuta, não desista, não larga a tua espada. Tem muito fugitivo te dando conselho para sair, mas continua. Tem muita gente derrotado querendo trilhar você para o caminho da derrota, mas um derrotado não pode ser o teu conselheiro. Ouça quem está de pé, ouça quem está vencendo, ouça quem está com a espada na mão. Pare de ouvir quem já desistiu, pare de ser seguido por alguém que já desistiu. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Eu creio que o Senhor está alimentando a sua vida aqui hoje com essa palavra. Eu vou te convidar, meu irmão, para ir para o próximo nível. Eu não vejo Eleazar perguntando por que alguém foi embora. Eu não vejo Eleazar perguntando por que eu estou sozinho. Eu não vejo Eleazar dizendo por que ninguém me ajuda. Eu não vejo Eleazar perguntando por que ninguém está comigo. Eu só vejo Eleazar dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Porque para definir um nível de maturidade é quando você para de perguntar para Deus por quê e começa a dizer para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não quero saber por que alguém foi embora, eu não quero saber por que esses inimigos se levantaram, eu não quero saber por que estão querendo roubar a nossa vitória aqui. Eu só vou dizer para Deus: eis-me aqui, para ser um agente de vitória, em nome de Jesus. Recebe a cura,
Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. O quê? E a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de mais uma vez, vamos chegar aqui. Recebe a cura. O quê? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você pode glorificar o Senhor nessa palavra hoje. Aprenda que a ausência também é um sinal. Existem momentos em que a ausência de muita gente que você esperava é um sinal que está dizendo, que Deus está dizendo que você é a resposta quando alguém está se ausentando. Você recebe essa palavra? Levante a mão aí em nome de Jesus. Pega essa espada, segura essa espada na sua mão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu não vou deixar essa espada de lado. Diga comigo: Senhor Jesus, quando alguém olhar para mim, vai ver a espada empunhada nas minhas mãos. E diga: quando alguém olhar para a espada, vão me ver vivendo o meu propósito. Se você crê nisso, solta um grito de glória, Sedac. Unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: não solte a espada. O ambiente talvez não será favorável, mas não solte a espada.